Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu estou aqui com um livro muito bacana chamado A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento. E para me ajudar a desvendar esse mistério, eu tenho aqui o meu colega Gildeci Leite. Oi, Gildeci, tudo bem? Tudo em paz, na fé de Olorum, Opa, na prazerzaço te fé e na receber aqui, paz. viu? Para falar sobre esse livro que você escreveu e para Então, conversar contigo também. A gente vai falar sobre esse livro, mas eu quero falar um pouco sobre essa sua carreira de escritor, porque eu sei que você não apenas escreveu esse livro, que seu trabalho com a escrita vem de antes. Conta aí um pouquinho pra gente como é que acontece isso. como todo adolescente, a gente começa pensando que sabe escrever poesia. Comigo não foi diferente, né? Aliás, aproveitar para agradecer o convite aqui, eu, Diana, toda a turma, Prazer pra dizer o gente. prazer que é estar aqui, só doutores. E comigo foi assim, eu participei de alguns festivais de literatura, de poesia. O que eu mais tenho na memória recente, sempre vem à minha memória, aliás, é o Fescampa, que era na cidade de Anagé, Anagé fica onde? vizinho à Vitória da Conquista. Sim. Né? E fui para vários Fescampas. Aquilo fez com que eu achasse que podia fazer poesia. Mas E você é de onde? Você é de eu Salvador? sou de Salvador, sou das Matas do Urubu, do bairro de Pirajá, do Parque São Bartolomeu, né? Que está aí no romance, que daqui a pouco Pronto, daqui a pouco a gente vai a gente falar. fala sobre ele. Aí, com o tempo, você vai fazer letras, você descobre que tem que reelaborar a linguagem. Eu passei a entender que poesia é muito mais difícil de ser feita do que narrativa. Eu não sei se eu acertei na narrativa, mas eu resolvi ficar com a narrativa. A primeira vez que eu tentei publicar alguma coisa foi quando o Bahia foi campeão brasileiro, Opa, veio em 88. 88/89. Porque o título veio efetivamente em 89, E né? 89. Eu, como bom torcedor do Bahia, Nós. bom saber disso. Peguei o rodoviária saído de Pirajá, da antiga empresa ITT, não sei se ainda existe. É. Olha aí, fazendo a propaganda. E tinha uma máquina datilográfica que meus pais me deram. Ainda tenho em minha casa, no meu gabinete, lá na biblioteca IFA, que é o nome que eu dei à biblioteca particular. E entreguei um texto datilografado. Óbvio que foi negado. Hum. Muito mal escrito. Continuei a fazer algumas coisas, publicando em algumas coletâneas, e, de repente, a oportunidade para uma publicação fora do que seria obrigatório na academia, artigos ou, ou ensaios, veio no centenário de Jorge Amado. As pessoas já sabiam que eu estudava a obra de Jorge Amado. Eu fui convidado para falar na revista Muito sobre a obra de Jorge Amado. Fiz a entrevista, falei, quase fui capa, mas aí a capa foi Carlinhos Brau. Ah. Merecidamente, né? E quando eu tô lá, após a entrevista, ao lado da jornalista, Cleidiana Ramos, inclusive, muita gente boa, ligam para mim do próprio jornal, você não queria escrever um artigo sobre Jorge Amado, um artigo de opinião. É Qual só era o jornal? à Ah, tarde, o À Tarde. boa tarde, Ah, porque a sim. revista Muito é do à Ah, tarde. do À Tarde, sim. Aí eu, bom, são Isso em que tantos, ano? Você lembra? do centenário de Jorge Amado, 12. Ah, sim. É, Foi ainda desse ano que te chamaram. foi. Ah, Aí eu simplesmente fiz o seguinte: me deram a quantidade de caracteres, aí eu comecei a descobrir que é muito mais difícil se adaptar a quantidade de caracteres do é. que escrever a ideia que você Sim. de fato tem na cabeça. É muito difícil, é a parte mais chata, né? É Uhum. a parte chata da escrita, você tem que adaptar a quantidade de caracteres. É por isso que nem sempre sai o que você gostaria de escrever Sim. completamente. Bom, depois daí comecei a publicar esporadicamente no À Tarde e uns 2 anos depois com publicações quinzenais, sempre com aquela limitação de caracteres, e estou lá como um colaborador no Espaço Opinião até hoje. Bom, a partir daí eu vi que era a oportunidade que eu tinha de tornar público não só artigos de opinião, mas crônicas e contos também. Vez por outra sai um conto.
maioria das vezes, artigos de opinião, Mas também numa tarde. também na tarde. Consegui publicar em outros lugares, por exemplo, na Flor de Dendê, no Jornal de Angola, lá mesmo em Angola, e outras publicações esporádicas, mas com a frequência maior e com algum compromisso, né, quinzenal, com esse compromisso quinzenal, no Jornal à Tarde. E normalmente sai em que dia? Tem um dia específico em que o seu material é publicado na tarde? Domingo, esse domingo agora sai. Pronto. Quer dizer, eu fiquei, mais uma vez, fui privilegiado, né? Ah, Porque que domingo é bacana. o dia de maior circulação do jornal. Então, quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho no jornal, pode ver num dia de domingo, e há uma possibilidade de aparecer Sim, a cada quinzenalmente aparece no domingo. Certo. Próximo eu vou falar sobre forró. Olha, bem oportuno, né? A gente está no mês de junho, às Exato. vésperas de São João. Exatamente. Então, eu comecei a receber algumas devolutivas de colegas do ensino básico, principalmente, alguns do ensino superior. Gil, podemos trabalhar seu texto? Eu posso trabalhar seu texto em sala de aula? Eu disse, por favor. É um prazer. É um prazer, eu agradeço. E a partir disso, hoje tem cerca de 200 textos, crônicas. Nossa, olha a Nesse- estrada que tem. Aí eu resolvi separar. Não é nem, já estou falando de um outro livro para Não ir. tem problema. Opaí, ó. Opaí. É o apelido que deram a meus filhos quando foram morar em Ceabra, os mais velhos, de Opaió, porque eles falavam naturalmente Ah, é? Opaió. E de fato, algumas pessoas em Salvador falam assim, né? Meu caçula é ceabrense, mas os dois mais velhos são Só para soteropolitanos. falar que você também hoje trabalha na UNEB de Ceabra. Não, não é de Ceabra. No E coração. também é meu colega no PPGEL aqui em Salvador, que é um Aqui em programa de Salvador. pós-graduação em estudo de linguagens. Exatamente. Dentre essas 200 crônicas, contos e artigos de opinião, eu resolvi separar 88. Uhum. Você vai achar que 88 é por conta do título do Bahia, tá vendo? Pode até ser também, mas é porque 8 mais 8 são 16. E 16 é o número do bem-estar geral para Macumba, Olha, para o axé baiano e afro-brasileiro, que é aláfia. Ou seja, uma tradução bem simplificada. Quando nós temos o jogo em aláfia, é porque deu o bem-estar geral. ah, que bacana. Então, por isso, 88 textos. Estou ainda numa indecisão em relação ao título do livro, apesar de já ter escolhido um provisoriamente, mas com alguns temores. Depois vamos ver em relação a isso. E esses textos, eles foram escolhidos dentre os 200, a partir de que critério que você criou? Eu preferi escolher aqueles que estão mais aproximados ao gênero textual artístico. O que é que está mais próximo de ser uma crônica ou um conto? Uhum. Embora tenha escolhido alguns artigos de opinião, com opiniões que eu continuo com elas, né? Sim. Porque algumas opiniões eu mudei, né? Uhum. Claro, todos nós somos, de certa forma, uma metamorfose ambulante. Lógico. E com a intenção de que eles sejam aproveitados em sala de aula. Eu ainda não descobri de que forma poderia fazer uma proposição de aplicabilidade para alguns professores para que quisessem ler o texto. Porque eu percebi o seguinte, o público leitor do espaço de opinião, em sua maioria, são pessoas que também formam opinião, Sim. não só professores do ensino básico, do ensino superior, e alguns intelectuais, apesar de ter também, e que é bom que tenha, leitores mais desinteressados, menos compromissados com aquele texto como para utilização em suas profissões ou no seu cotidiano. Tem isso também. Mas a intenção de selecionar esses 18 textos é que eles sirvam para alguma discussão de sala de aula e para fruição estética também. Né? Mas se servir para uma coisa ou para outra, eu já estou feliz. É buscar uma utilidade para esse material, né? Buscar uma utilidade para esse material. Falar, né? Tem os textos sobre Jorge, tem os textos sobre Babá Lapalá, por exemplo, que é o título de uma música de Gilberto Gil, e ao mesmo tempo é de fato um ancestral africano que nós cultuamos na Bahia. Bacana. E tem uma previsão para o lançamento desse livro, os 88 textos? Conversei semana passada com a editora, que eu não estou autorizado ainda a falar o nome, Uhum. da editora baiana, e tudo indica que sai até agosto.
Esse ano ainda. A menos que as negociações mudem. Uhum. Né? Tudo indica que sim. Esse foi pela Mayamba, a Casa do Mistério, Sim. do Mistério do Renascimento, em Angola. Mas esse será por a editora baiana. Esse já está publicado. Mas antes de falar sobre ele, eu queria que você falasse um pouco sobre esse adorno que tem sobre a sua cabeça. Ah, Que tem um significado, né? Tem Tem um o nome significado. específico e tem um significado. Eu queria que você contasse pro pessoal aí. ó, ele foi produzido por Iraildes, que é neta de mestre Mas Didi. Iraídes é o nome da mãe de Anne. Olha só Que que maravilha. coincidência. Iraildes. Aliás, um beijo para minha sogra, viu? Aqui, botou? Botou? Minha sogra, um beijo para a senhora. Que maravilha. Ela é da Casa do Alacá, no Ilha Chopó-Fonjá. E ela produz, junto com outras mulheres, na Casa do Alacá. O Alacá é justamente onde o tecelão Sim. desses, não só de filagem, mas de outros adornos, de outras roupas, com esse material, que é o Alacá. E ela é filha de Xangô e neta de mestre Didi, que é artista plástico, contista, monografista, teatrólogo, educador. Didi já faleceu há algum tempo, inclusive é objeto de estudos de Felizmina Saraiva, que coincidentemente é minha esposa. Está fazendo doutorado em mestre Didi. Marco Aurélio Luz, que é um grande intelectual baiano, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, e o que não é nenhum problema, ele me conta que a primeira vez que foi, mas se eu estiver errado, um dia Marco Aurélio me corrige, mas foi utilizado publicamente o filar na Bahia, foi durante uma cerimônia, salvo engano, de confirmação dele em um posto do Candomblé, que é esse gorro, né? Esse gorro africano. Então, aqui as minhas homenagens a Marco Aurélio Luz, que é uma leitura obrigatória da afro-brasilidade e que me ensinou muito sobre muita coisa, ainda me ensina, inclusive, sobre esse gorro. Como eu sou filho de Xangô, né, o orixá da justiça, e Xangô, a cor vermelha e branca, ou marrom e branco, eu preferi o filar vermelho, né, homenageando sempre meu pai, e sempre prestando os meus respeitos, os meus agradecimentos. E o verde, que dentro da nossa nação, porque é associado ao orixá Ogum, eu sou de Xangô com Ogum. Embora, para algumas outras nações de Candomblé, o verde seja associado ao orixá Oxóssi. Que é das matas. Mas Ogum é das matas. Ogum é quem ensina Oxóssi a caçar. Ogum é o Tobiodé, o grande caçador. É porque isso é pouco cultuado, pouco discutido na Bahia. Bom, alguns terreiros mais tradicionais falam isso, mas todos estão certos. Ninguém está errado. Né? Porque é uma intencionalidade sempre em acertar e em agradar o orixá. Sim. Pois é, e eu uso o filar. Para mim, quando nós fizemos Congresso Internacional de Literaturas Africanas e Afro-Brasilidades e o de Baianidade, aí as pessoas perguntavam por que eu estava de terno, gravata e filar. Eu disse, porque eu tenho que ter as duas representações. Né? E eu tenho que ter as duas representações e me sentia bem assim. Então, o filar é também uma forma de homenagear a minha ancestralidade. Bacana. Muito bonito, viu? Muito obrigado. Você passa lá na Casa do Alacá e compra com Iraildes o seu filar. Vou querer depois ver as instruções para comprar o meu filar. Você já escolhe a cor. Maravilha. E agora eu vou querer saber deste livro aqui que eu vou mostrar para o pessoal. Corta para essa câmera aqui, Anny. Já cortou? A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento. Olha só. Olha que linda a capa. E, tá bom? Judeci, me conta a história deste livro. André, primeiro pelo título, né? É uma inspiração no Intulá, na narrativa da Casa do Mistério dos iniciados nos cultos aos ancestrais. Tem uma música que não precisa cantar ela aqui, nem sei se poderia, eu não sou sacerdote, deixa claro isso, que diz que os iniciados não morrem, os iniciados vão para a Casa do Mistério. Olha. Então, a Casa do Mistério ou a Casa do Renascimento. Por outro lado, esse mistério também, ou os mistérios da narrativa, eles estão associados a denúncias do racismo religioso. Não é? Então, a denúncias do racismo religioso. Você tem um conflito
entre pessoas de religiões afro-brasileiras, mais especificamente o candomblé, e segmentos de alguma igreja evangélica mais conservador e, eu diria, preconceituoso. E deixe bem em evidência que eu não construo maniqueísmos. Todo mundo que é do Sim. candomblé é bom, todo mundo que é de religiões cristãs é ruim. São pessoas ruins, me perdoe. Não. Isso para mim não cola. Há pessoas boas e ruins em todos os lugares. E assim são esses personagens, né? Ele... Veja que você não tem capítulos, você tem cenas. Ah, E a escolha pelo nome cenas foi, na verdade. verdade, do editor. E eu gostei, porque, de fato, parece uma contação, uma história oral. Sim. O narrador é Exu. E ele narra. Exu que é o orixá que abre as portas, Orixá é inclusive. um dos patronos do conhecimento. Será que ele abre a porta da casa do mistério? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele é um dos patronos do conhecimento, o orixá da comunicação, né? É o único orixá. Ele é patrono do conhecimento junto com o Orumilá. É o único orixá que circula por todos os elementos da natureza. Olha, sem Exu nós não estaríamos vivos. É. As pessoas dizem assim, você está com o diabo no corpo. Eu disse, olha, Exu não é o diabo. É mais um preconceito. Exu não é o diabo. Mas já que você pensa que é o diabo, o problema é seu. Porque você está com um grande problema. Porque Exu não tem nada a ver com isso. Inclusive, isso passa na narrativa também. Agora, todos nós temos Exu do corpo, que é o Albará, o rei do corpo. Ele só sai da gente quando a gente morre. Então, ainda bem que eu tenho o Exu do corpo. Isso para mim é muito bom, porque eu estou vivo, estou aqui ainda no mundo dos vivos enquanto for permitido. Então, eu aproveitei também para poder ultrapassar os 2.700 caracteres do jornal. Alguns capítulos são, na verdade, também continuação do que eu poderia ter feito com 2.000, do que eu não pude fazer com 2.700 caracteres. Né? Então você estendeu aqui no livro. Estendi algumas coisas no livro. Não são repetições, mas Sim. há conexões. Inspirações também. E inspirações também. E há uma conexão entre as cenas? Há uma conexão entre as cenas. Na verdade, é um romance e, ao invés de chamar de capítulos, ele chamou de cenas. Uhum. Aliás, tem aqui 21 cenas. E o índice, eu não sei se foi proposital, você coloca aqui cena 1, cena 2, cena 3 e não revela nada sobre as cenas. É para caracterizar o mistério da Casa do Mistério? É para caracterizar o mistério. A questão de escolher ser 21 também tem uma relação com o número, porque no Brasil, Exu é associado ao 7. E o 7 também é de Ogum. Uhum. Se a gente for pegar a literatura, ela vai explicar que Ogum é associado ao 7. Mas no Brasil nós incorporamos isso a Exu, que é um dos irmãos de Ogum. Né? Pega meus óculos aí, Anny. Pode falar. E 7 vezes 3, 21. Uhum. Né? Agora também os números 1, 2 e 3 são associados a Exu. Exu é o primogênito. É aquele que não era o primeiro, mas tornou-se o primeiro porque cumpriu o tabu. Aí, isso já estou contando para você de uma narrativa mitológica afro-brasileira. E do fato de Exu, ao visitar Olorum, aquele que habita o céu, o grande Deus, junto com seus irmãos, com os outros orixás, cumpriu o tabu e nada levou sobre a cabeça. Aí eu pego essa história da mitologia afro-brasileira e construo a narrativa a partir daí. Exu começa a contar a história em uma visitação ao grande Deus. A história da família José, da família dos Santos, dos irmãos gêmeos. Então você parte dessa mitologia. Parte dessa mitologia. Afro-brasileira para construir a sua história. Então é um livro também instrutivo. Sim, porque, na verdade, você já está ouvindo aqui o pesquisador que está falando tendo a arrogância de falar da própria obra. O que eu vou falar aqui nem sempre vai estar escrito aí denotativamente. Não deverá estar escrito, porque senão deixa de ser um texto literário. Uhum. É isso, Anny? Mas eu daria pistas, por exemplo, se fosse para escrever uma dissertação sobre o livro, a pessoa já teria essas pistas aqui. Você tem lá os dois rapazes, Antônio e José, são irmãos gêmeos. Eles são abicu, nascidos para morrer. Mas você diz assim, mas Judeci, todo mundo nasce para morrer. Só que nesse caso do abicu, ele morre antes do tempo.
E como é que eles são? E por quê? Como é que a narrativa, como é que Exu informa que eles são Abiku? Porque em encarnações anteriores, esses mesmos espíritos, incorporados em outras pessoas, foram trazidos nos navios negreiros e, no translado oceânico, foram obrigados à conversão cristã e se negaram. Sim. E com a negação foram assassinados. Então eles morreram antes do tempo. Aí começa a saga até chegar na contemporaneidade e que eles nascem de uma filha de Ansan ao lado da Pedra de Exu, no Parque São Bartolomeu, que eu conheço, porque eu fui de Pirajá, morei em Pirajá. Eu sou de Pirajá, sou do bairro da Chuva Fina, do Parque São Bartolomeu. Então essas cenas se passam também em Salvador ou exclusivamente em Salvador? Não é exclusivamente Salvador, mas a boa parte das cenas, a maior parte é em Salvador. Então, quando ele nasce, quando ela recebe o orixá, ela é protegida pelas cobras. O fato de trazer as cobras traz também um outro sentimento em relação ao que são as cobras para nós da afro-brasilidade, me perdoe. Comumente você diz, fulano é uma cobra, não vale nada. Tem essa expressão. Tem essa expressão. Inclusive, algumas pessoas do candomblé ainda falam assim, mas as cobras são muito importantes. Com isso, não estou dizendo que ninguém aqui vai ficar diante de uma cobra coral e esperar que ela te dê um beijo e não uma picada. São coisas diferentes. Mas há uma outra representação. Existe um orixá, que é o orixá cobra, o Xumaré. Para os Fon, mas ainda há uma representação muito forte. Então, eu procuro discutir essa relação com a natureza, os elementos da natureza. A Judeci está dito assim, não, aí vai virar tese de doutorado. Sim. A pessoa tem que buscar também entender isso nas entrelinhas. Né? A necessidade de preservação do Parque São Bartolomeu está aí implícita e às vezes explícita, e da relação com esses elementos da natureza. As cobras protegem essa família. Né? O grande problema é um deles, José, que é filho de Exu, ele rompe com a religião afro-brasileira por conta do que acontece no mundo cotidiano. Eu te convido aí agora num bairro periférico de Salvador e a visitar um terreiro tradicional. Provavelmente vão ter 2 ou 3 casas evangélicas no entorno, Sim. fundadas posteriormente. Elas não podem estar ali? Podem, mas qual a intenção de ficarem ali? Aliás, a gente recebeu aqui, num dos programas, Lízia Arruda, nossa Conheço. colega, Lízia Arruda, e ela falou um pouco sobre o trabalho de terreiro, em que havia uma instrução, escolas, né, Anne? Havia algumas escolas dentro do terreiro, e eu perguntei quem é que frequentava essas escolas. E ela disse que a maioria das pessoas era de origem da religião evangélica. A gente tem essa pegada de sincretismo religioso aqui na Bahia também, né? Então, às vezes nós temos aproximações e às vezes, como acontece aqui, conflitos. Conflitos, mas também não tem maniqueísmos. Porque, por exemplo, dentre os grupos organizados, você tem evangélicos progressistas e não progressistas aí. Coincidentemente ou não, a representação maior da opressão evangélica no romance é um ex-sacerdote afro-brasileiro. Aí você vai dizer assim, mas você está dizendo que o povo negro também oprime o povo negro? Disse assim, há situações em que... Pega a Fundação Palmares, o antigo presidente da Fundação Palmares não era um homem branco. E ele não era um homem negro sem desoportunizado. Inclusive filho de uma grande personalidade do movimento negro. Bom, é o segredo. Eu desconfio que há um problema entre pai e filho ali, mas que nós não devemos nos meter. Aí é só desconfiança minha. Agora, o que a gente tem que entender é que há situações em que, no caso do romance especificamente, em que os diferentes credos se unem para a implementação do direito do outro ser quem é e quem ele deseja ser e estar no mundo. Sim. Você tem aí segmentos progressistas da igreja evangélica, você tem segmentos progressistas da igreja católica e também reacionários. Com isso eu quebro logo com os maniqueísmos. Não, tem gente boa lá e tem gente ruim aqui, e o inverso também. O fato é que esses rapazes, eles precisam romper com esse ciclo de vida e morte antecipada. Até os 21 anos de idade. E eles fazem aniversário 27 de setembro. Mas você está misturando com muitas coisas católicas. Por acaso eu estou onde? Eu sou afro-brasileiro, eu sou brasileiro.
Como, dá para negar essa mistura? Mas, Judeci, você é de um candomblé tão ortodoxo? Sim. Mas eu estou negando que não sou? Sou. Mas a cultura baiana e a cultura brasileira tem todas essas influências, essas interseções, essas entradas. Claro que sim. E aí, o que é que você acha dos grandes candomblés ortodoxos da Bahia fazerem a festa de Xangô no mês de junho, mês das fogueiras de São João? Uhum. Alguma coisa da tradição católica ainda está influenciando e que fique, se for para fazer o É bem. inevitável, né? É inevitável. E, por outro lado, aproveita os feriados para poder fazer as festas dos orixás. Aí. Tem uma conjunção de coisas aí. Bom, só que tem um detalhe. Há duas moças, Maria e a mãe dela, que são duas mulheres negras também, e são convencidas pelas circunstâncias de que a única forma de ascensão social seria a Maria tendo uma relação afetiva com o pastor. Que, dentro das suítes secretas da igreja, acontece muito mais do que deveria acontecer. Todas elas muito bem equipadas, com banheiras de hidromassagem. Né? Você vai dizer, Judeci, se você leu isso em algum jornal, em alguma coisa da realidade, é só você pesquisar. Era isso que eu ia te perguntar. Claro, sim, tem uma série de notícias jornalísticas sobre esse ou aquele acontecimento que são aproveitadas e para construir. E qual o argumento para que ocorresse essas orgias, por exemplo, dentro da igreja, em segredo, somente para um público restrito a resolver a expurgação, para resolver a questão dos pecados? Vamos reproduzir os pecados da igreja para que a igreja não peque. Aqui, a suruba é permitida para que eles não façam. Cada vez que nós nos sacrificamos a praticar algo proibido, nós livramos o irmão disso. Assim acontece. Bom, basta você buscar alguns documentários por aí afora. E eu escrevi o livro antes de alguns documentários, mas algumas coisas já circulavam na sociedade. Então eu estou assumindo uma inspiração em uma série de coisas, não especificamente nisso ou naquilo outro, também porque eu não quero nomear essa ou aquela pessoa, porque não precisa disso. Né? Então, Maria, ela cai nesse engodo. E com isso, um dos filhos dos gêmeos acaba não cumprindo todos os rituais. O não cumprimento desses rituais significa a morte antecipada. Só que o irmão Antônio diz, José, eu não vou fazer o último ritual na Pedra de Xangô, em Cajazeiras, sem você. Nós somos irmãos gêmeos. E Exu sempre avisando ele que fizesse isso. Aí tem uma festa no Fórum Rui Barbosa, um samba de roda que resolve uma série de outras questões. Ele acaba não fazendo o ritual, mas entra na suíte secreta e depara com a esposa dele dentro do ritual sagrado feito por Messias, que é o pastor, que era um sacerdote. E depois ele vai descobrir que é primo dele, que os dois não se sabiam primos. Rapaz, o fato é que os dois desmaiam, Exu materializa, mas Exu dá a chance para Messias de que ele resolva aquilo para o bem e não para o mal. Você está com um revólver na mão, você pode matar seu primo ou não matar ninguém, porque as câmeras da Central de Vigilância da Igreja, que ficam em São Paulo, que é onde tem o poder econômico mais fortalecido do Brasil, não estão me vendo, estão achando que você está numa loucura aqui qualquer. Estão só te vendo. Aí ele resolve trair mais uma vez, ao invés de apaziguar, matar o primo. Só que tem o seguinte, tem uma narrativa do Recôncavo Baiano de que eu, você ou Anne, se fôssemos os bem-nascidos, poderíamos escolher colocar um metal por debaixo da pele que nos tornaria imunes a balas e a facas. Bom, se isso é verdade, eu não sei, mas eu aproveitei essa narrativa que eu ouvi desde muito pequeno na ilha de Itaparica, na terra de meu pai, e mais especificamente em Veracruz, que é a cidade que depois se dividiu, né? A ilha em duas cidades. E lá, os dois possuem esse poder. Só que quem possui esse poder de proteção não pode atacar um ao outro. Nós dois estamos protegidos com essa moeda, então a gente não pode atacar um ao outro. No momento em que ele ataca o primo, na verdade, a bala mata ele mesmo. E aí,
um alvoroço na cidade. Todos achando que quem morreu foi o filho o José, e não o Messias. A justiça vai liberar qual corpo? O Exu dá um jeito de que, mesmo sem saber, a justiça acaba liberando o corpo de José e não de Messias. Aí só depois é que descobre que é o pastor que está morto. E isso gera uma revolução na cidade. Mas ao mesmo momento em que esse pastor está morto, a autorização judicial permite que esse corpo volte para o candomblé e não fique em poder da igreja. Sim. Ele é restituído à sua origem, mesmo após a morte. Aí Exu, por isso que Exu, no final da narrativa, diz assim para o Olorum: meu pai, estou aqui aos seus pés, o meu filho ao seu lado, o vosso filho, o que devemos fazer? Ou seja, nós somos mais inclusivos do que aqueles que querem nos destruir. Aceitamos o retorno dele. Essa é a ideia na narrativa, de que ele pode retornar quando ele quiser, desde que seja para o bem, embora ele tenha falhado sucessivas vezes. E o nome dos personagens você escolheu propositalmente, porque a gente tem aí José... Tem até Joaquim. Maria, tem Antônio, tem Messias. Proposital. São nomes católicos, né? Assim, que remete ao ambiente católico. Propositadamente, não é? Olha, se me pedirem para batizar uma criança na igreja católica, eu vou batizar o dia que o orixá permitiu. Não tenho nenhum problema nessa relação com a igreja católica ou com qualquer outra igreja, desde que nos respeite e nos queira bem. Deixa eu contar um segredo. Tem pastores que de vez em quando vão nos consultar. Não a mim, que eu não sou sacerdote. Quando eu digo a nós, é a gente do candomblé. Aí você poderia me perguntar: e aí, Anne, Judeci, pergunte, como é que esse povo que lhe oprime tanto, os seus sacerdotes ainda atendem ele? Eu vou te responder o que meu compadre respondeu. Deus já levou meu compadre. Se o orixá mandou, eu faço. Não se faz distinção. Não se faz distinção. Bacana. Seja tenente ou filho de pescador. Né? Como diria Jerônimo. Como diria Jerônimo, de quem eu sou fã. Que é homenageado também no livro. Ah, é? É. Olha só. Ele aparece aí como personagem, tá na cara que é inspirado nele, cantando Ijexá. Bacana. Porque tem uma relação com várias letras de músicas da baianidade. Né? Eu fiz questão de tentar rememorar algumas coisas do carnaval na época do axé. Então também é um resgate histórico aqui esse livro. Tem um resgate histórico. Tem um resgate histórico. Isso aí, indubitavelmente. Que é propositado. E a escolha dos nomes católicos é uma forma também de homenagem. E tem uma relação sincrética, né? Santo Antônio, Ogum, o rapaz que é filho de Ogum, chama-se Antônio. Não é? José não tem uma relação com Exu, mas você tem Joaquim, que é da família sagrada também, e é o pai de José, e por aí vai. Assim, o que me chamou a atenção também nessa capa, agora eu quero falar sobre a capa do livro. Em Irecê, há algumas árvores muito características da região. Barriguda? A barriguda. Rapaz, é essa que tá aqui? Poderia ser, mas não é. Mas olha, deixa eu te dizer. Deixa eu só mostrar de novo, Anny. Me pareceu muito. Mas você. Porque eu fui de Irecê, né? Eu fui da UNEB, trabalhei em Irecê por alguns anos. Vou pegar embaixo. Aqui. Pronto. Olha. Aí eu me lembrei, porque é característica da região. Eu queria te perguntar isso. Você antecipou aqui. Eu quero fazer uma homenagem à Barriguda. Não sei, né? Minha mulher é da região de Irecê, minha esposa. É da cidade de Barro Alto. Um beijo pra turma de Barro Alto aí. E eu vi a Barriguda pela primeira vez num local onde eles chamam de A Vereda, né? Lá em Barro Alto, que tem algumas pinturas rupestres. Infelizmente, algumas pessoas degradaram algumas dessas pinturas. Eu acho um grande equívoco. E aí, quando eu vi a Barriguda, eu disse: que árvore bonita é essa? Lindíssima, poderosíssima, né? Eu peguei o meu celular, rodei a árvore toda. Mas aí um baobá. Sim. Porque Exu conta a história de Messias, e só no final é que vão saber que é Messias, ao pé de baobá de uma gameleira branca, que são árvores que têm a ver com a ancestralidade, tanto africana quanto afro-brasileira. Mas a Barriguda é maravilhosa. E parece, de fato. Eu não sei, vou perguntar a um botânico, algum especialista, né, nessa área, se
Oi? Se não... Teve o som aqui, não foi? Mas Ah, a nossa técnica tá resolvendo aí. quando a gente tá falando de axé, Mas o essas áudio tá coisas bom, podem tá? acontecer. Tá bom? Ok. Mas assim, ó, eu talvez até tenha sejam da mesma família, eu não sei. Eu Sim. posso Porque estar se falando uma grande. parecem, né? Se parece. Verdade, Eu me posso estar chamou falando muita uma grande atenção isso. ignorância aqui, não sei. Mas que elas têm uma relação. Já me perguntaram, é a barriguda? Eu disse Aí, não. Aí eu falei pra Felizmina, minha filha, como parece a barriguda, né? É muito linda. achei muito bonita essa capa. E eu queria te perguntar também, até para você falar pro pessoal, quem é Manuel Rui? Que, na verdade, Rapaz, fez o prefácio do livro, e generoso. eu tô vendo que é de Luanda. Manuel Rui é o autor da letra do hino nacional de Angola. É uma Oh, personalidade muito querida, tanto no Brasil quanto em Angola. Ele é mais conhecido em Angola, em Portugal e outros países de língua portuguesa. Mas no Brasil também. Ele esteve aqui na Bahia, a meu convite, em 2010. Nós fomos apresentados por e-mail pela professora Tânia Macedo, da USP. Aí alguma coisa que eu disse sobre espiritualidade, ele se convenceu que ia para a Seabra. E foi foi? para o Congresso Internacional de Línguas e Literaturas Africanas e Afro-Brasilidades. E depois daí nós começamos a manter algum contato. Já fui personagem de 2 livros dele, de um livro dele, já Ele também é escritor. tem dezenas de livros publicados. E aí, quando eu mandei o livro a Manuel Rui, me deu alguns conselhos. Claro, mandei para pedir conselhos, né? Sim. Manuel Rui está milhões de anos na minha frente. Então, aí ele gostou do livro e fez a apresentação e sugeriu. Agora, uma coisa interessante, e sugeriu a editora a publicação, a Mayamba. A Arlindo aceitou, a Arlindo Isabel é editor. Manuel Rui é engraçado, uma coisa interessantíssima que aconteceu com ele. Ele se descobriu filho de Ogum na Bahia. Sério? Nesse momento que ele veio Em pra aqui? 2010 ele veio, aí lá tinha entre as convidadas do evento, tinha uma sacerdotisa, Mãe Val de Xangô, do Cobre, aqui em Salvador. Eles se conversaram, se conheceram, depois ele foi no Cobre, tanto que ele fala do engenhão, o engenhão que ele fala é o engenho velho, Sim. engenho velho da Federação. E aí ele descobriu que é filho de Ogum na Bahia. Olha só. Bom, só para deixar bem explicadinho aqui, Ogum não é uma divindade do povo de Angola. É uma divindade do povo iorubá, né? Não é uma divindade do povo de Angola, mas nada impede que Ogum tome ele como filho. Sim. Orixá é inclusivo, rapaz. Nós é que temos problemas. Algumas pessoas perguntam, poxa, como é que você explica? O cara é branco e é filho de Xangô. E diz assim, vai cobrar de Xangô. Eu não tenho essa competência. O orixá é inclusivo. Tem uma fala, um texto de Mãe Stella, que ela fala sobre o orixá não ter cor. Claro que aquilo é uma metáfora, a Mãe Stella sabe que o orixá é negro. O que ela está querendo dizer, em minha leitura, é que o orixá é inclusivo. Não faz distinção. Não faz. Volta para Jerônimo, né? Exatamente. Não, o orixá abriga. O próprio Marco Aurélio Luz é um homem não negro, do ponto de vista epidérmico, pelo menos. E é o Joobá. E é Elebogui, um cargo importantíssimo no Ilê Axipá. Tem vários outros assim. Eu acho que nós temos que aprender as lições do orixá. E eu procurei pegar um pouco disso aí. Né? Você vê que, apesar desses conflitos todos, inclusive conflitos entre pessoas negras, porque pessoas negras também brigam entre si, do contrário, não seriam pessoas, né? Que estereótipo é esse? Que maluquice, que piração é essa? Esses conflitos todos, é sempre dito nas entrelinhas o seguinte: há um poder maior que faz com que a gente brigue. Maria é tão vítima quanto as pessoas que ela vitimou. Embora ela, no final da narrativa, consiga se livrar dos problemas e a futura deputada federal pela Bahia. Já entra a política aí. Sim, porque o romance termina meses antes da pandemia. A narrativa. Sim. Meses antes da pandemia. Então ela vira deputada federal. O que na prática isso acontece. Uhum. Essas representações vão para o Congresso Nacional defender cada dia coisas mais horríveis contra a democracia, contra nós mesmos. Eu não entendo, né, rapaz? Quando você vê assim uma pessoa negra com bandeiras fascistas. Gente, eu não estou entendendo. A Ou se pessoa fosse precisa algo dar contraditório. suicídio, né? É. Eu acho que
que é o caminho para um suicídio, infelizmente. Pois é, Maria Vila é deputada federal. Aí já me perguntaram se parece com aquela ou aquela outra. Eu disse, não sei. Parece com todas que vocês acharem que devem parecer. Ao mesmo tempo, não parece com nenhuma delas. É Maria. E você escreveu isso na pandemia ou Hum, depois? Deixa eu me lembrar. Não, a pandemia acabou em 22. Já no período pandêmico eu estava escrevendo. No período pandêmico. Muita gente aproveitou o período pandêmico. Engraçado, eu trabalhei mais na pandemia, André. Eu inventei de Acho que fazer um todos bocado de nós. live. É. E ainda experienciando todo esse processo que a gente não conhecia direito, E né? com um adolescente em casa, Guilherme Anísio, que é meu caçula, que é filho de Oxóssi, ele tornou-se adolescente durante a pandemia. Isso para os pais, né? E para eles mais ainda, né? Para Presos em ele, casa. tudo isso. Mas a gente aproveitou para escrever. E foi bom, porque Xangô quis assim, que nós passássemos por essa experiência para que ficássemos mais fortes. Estamos aqui, né? E o Ai, produto dessa experiência está aqui nas minhas mãos, que axé. é a Casa do Mistério ou a Casa do Renascimento. Judaci, quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Ó, tem um site da Kiyoshi, depois eu mando para vocês para digitar tudo bonitinho. Pronto, então a gente vai colocar esse link na descrição do vídeo. Agora, qual é a questão? Ele tá vendendo em moeda angolana, aí tem a conversão. Sim. E no Brasil ele não está entregando ainda o impresso, só o e-book. Ah, sim. O que eu preciso resolver é essa questão também, achar uma editora que queira fazer a parceria no Brasil. Entendi. Aproveitar o Só Ah, Doutores, lógico. Então né, aqui, olha as para a gente fazer editoras. isso. Tem muitas editoras bacanas aqui, inclusive na Bahia. A Quarteta aí do meu amigo Zé Sim, Zé Carlos. Zé Carlos, Carlos, conheço. olha aí, ah. Vamos fazer uma parceria aqui com esse livro de Judaci. Vai ser muito bacana para todo mundo. Zé Carlos é gente boa. É, muito legal. Foi meu Bacana. professor de Foi, literatura né? portuguesa, foi meu professor. É, da UFBA. É gente boa. Então a gente faz aí esse convite às editoras que queiram conversar contigo para fazer essa parceria. Para ter uma edição brasileira. Uhum. Pronto. A gente. O e-mail é gildeci.leite@gmail.com. Instagram é @gildeci.leite. Pronto. Aí, quem quiser fazer essa parceria, é só entrar em contato com o Gildeci pelas redes sociais, ou pelo e-mail. A gente deixa na descrição, vai estar aqui na descrição. E, Gildeci, adorei te receber aqui, conhecer essa obra fantástica. Eu sei que vai fazer muito sucesso, viu? Parabéns e muito sucesso nessa sua carreira como escritor. Oh, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Espero que tudo dê certo. Está nas mãos de Exu, né? E assim ele decidir. Eu acho que ele já ajudou muito, proporcionando que eu usasse o nome dele para fazer a narrativa. Não foi assim, não. Eu vou lá, tudo foi conversado. Uhum. Foi devidamente conversado. E é interessante que comece de um país do continente africano. Eu acho que tem uma representatividade muito importante nisso, né? E talvez a gente não entenda a dimensão agora, mas um pouco mais à frente a gente vai entender. Ah, eu desse, e por que publicar por um país estrangeiro? Não. Foi Ogum que quis assim. Manuel Rui é filho de Ogum. Foi Xangô que quis assim. Eles quiseram assim. Exu, os orixás quiseram assim. São países irmãos. E são países irmãos. Há uma irmandade muito grande. Isso o Manuel Rui até fala desse aspecto, ele me chama de meu irmão, né? Sim. E eu me sinto irmanado com isso, de fato. Para mim é representativo que tenha nascido lá, de onde nós viemos. Que bom. Então, A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento. Se você tiver pressa em ler, tem o e-book aí que você pode Pronto. baixar. Tá bom? Senhoras e senhores, este foi Gildeci Leite. E na próxima semana a gente tem uma mente brilhante para você aqui, só no podcast Só Doutores.